Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Econcast. Hoje eu tô aqui com esse time fantástico do Grupo Rão e vamos falar do Hub, né? Essa novidade que sacudiu, estremeceu aí a feira da BF São Paulo, né? Guilherme Lemos, Gustavo, sejam muito bem-vindos, né? Sempre aí essa parceria que já vem aí de muitos anos. Sejam bem-vindos e vambora. Gui, vou começar aqui. O que motivou, né, vocês aí a tomarem essa atitude de fazer aí essa fusão de 4 marcas em uma unidade só? Então, Rafa, esse movimento ele não é exatamente tão recente assim, né? A gente é um organismo vivo, o Grupo Rão, né? Ele busca sempre ser pioneirista, pioneiro em todos os seus movimentos, e esse foi mais um movimento vanguardista do Grupo Rão. A gente, há algum tempo, de 2 anos para cá, foi percebendo a necessidade de você agrupar marcas. A gente tem esse benefício porque temos muitas marcas debaixo do nosso guarda-chuva. Então, basicamente, foi a ideia de você maximizar potencializar os seus lucros, né? Minimizando os seus custos. É uma matemática até bastante simples, mas que o mercado tem muita dificuldade em ouvir o próprio público, ouvir os movimentos mercadológicos, e a gente está sempre se movimentando, né? E graças a Deus com muita assertividade, né? Assertividade, né? A gente testa muito as nossas teses, né? E aí algumas são comprovadas, outras não. E basicamente essa tese de 4 em 1 que a gente trouxe para a BF é uma da que a gente está trazendo agora, né? Acho que essa iniciativa está muito aliada aos valores que o Grupo Rão tem, né? De estar sempre ali tentando trazer uma melhor situação pro franqueado, né? E principalmente para esse cara que ainda não é um franqueado, né? Que, né, muitas das vezes não tem tanto conhecimento sobre o que é ser um empreendedor, sobre o que é ser um empresário. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem uma máxima no Grupo Rão: uma marca forte é uma rede forte, né? A gente necessita que a nossa rede seja uma rede rentável, né? Porque dessa forma ela investe de novo na gente, de novo, não à toa. 40%, acima de 40% dos nossos franqueados são multifranqueados, ou seja, eles possuem mais de um restaurante, mais de uma unidade. Isso demonstra o poder que nós temos de resultado, né? Porque ninguém vai investir 2 vezes em algo que não tenha resultado, né? Então, quando você traz à mesa sempre a possibilidade do franqueado ganhar mais, isso é bem visto para a rede, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o foco principal dessa nova resolução do grupo, assim, né, de buscar essas operações mais robustas, foi justamente isso, pensando único e exclusivamente no foco do franqueado, né? A gente entendeu, fizemos um movimento contrário do que a maioria do mercado vem fazendo, que é pensar em diminuir o custo de implantação inicial, fazer operação muito enxuta, porque no atual momento econômico brasileiro que a gente vive, não adianta a gente tentar buscar operações muito pequenas para quem quer trabalhar no delivery. A gente precisa oferecer algo que dê faturamento para esse franqueado, né? E a gente vem entendendo ao longo dos últimos anos que esse agrupamento de marcas, né, acaba consolidando um faturamento muito mais expressivo e relevante para o franqueado. Esse faturamento mais importante faz com que o franqueado atinja mais rapidamente o ponto de equilíbrio, faz com que o franqueado tenha um retorno do investimento mais rápido também. Então é algo muito mais interessante para os nossos franqueados, né? A gente resolveu subir um degrau aí na busca desse franqueado, buscar um franqueado muito mais preparado, não só financeiramente, como também operacionalmente. É alguém que tenha que saber lidar ali com 3, 4 cozinhas diferentes, né, dentro de uma única operação. Então, mas é um movimento muito importante para fazer com que ele consiga ter um negócio que ele possa viver daquilo, né? Franquia, normalmente, o cara só começa a ganhar dinheiro depois da 3ª, 4ª unidade, né? E a oportunidade que a gente está dando hoje é de um único modelo de negócio que o cara já consiga viver daquilo, ele e a família dele, né? Então, para tu ver como faz parte do nosso DNA, da nossa cultura no Grupo Rão.
essa ideia, essa tese que eu chamo, gosto de falar tese, da ABF, por exemplo, São Paulo, eu vou te falar como é que funcionou assim. Eu estava na minha sala um dia, esse camarada aqui entra e fala, Guia, eu tenho uma coisa para te propor, abre a sua cabeça. Aí eu já fiquei preocupado, né? Vendedor falando isso, né? Aí ele falou, Guia, eu vou trazer para a ABF, confie em mim, eu vou trazer algo que vai ser bom para os leads que apostarem no Grupo Rão. Eu não vou fazer algo que eu sei que não vai dar certo. Aí eu, gostei do diálogo, do início do diálogo, né? Falei, bom, o que você pensou? Falou, cara, eu não vou reduzir custo para a entrada do franqueado, mas eu vou garantir para ele que ele vai ter um resultado. Esse para mim é um storytelling perfeito, né? Eu falei, cara, tá, como é que... Estão falando de que número? E aí ele trouxe ali, e aí, quem está ouvindo, estiver interessado, busque a gente. Mas a afirmação de que, eventualmente, o custo não reduziria do que nós propunhamos antigamente, mas que, com certeza, o resultado seria melhor para o franqueado ao longo dos próximos meses e anos, isso me deixou confortável. Eu falei, cara, eu quero ouvir isso. Porque se eu fosse vender para minha mãe, eu queria ouvir isso. Então, no Grupo Rão, a gente só faz o que a gente acredita fielmente. Assim. Acertamos sempre? Não, com certeza não. Mas nós, com certeza, fazemos o que nós acreditamos. Fazemos o que aquilo ali é bom para um familiar nosso. Então, se é bom para um familiar nosso, vai ser bom para nossos leads, nossos investidores e por aí vai. Qual foi a principal motivação de criar, né, o Hub Multimarcas? Na verdade, eu acho que essa força de faturamento que é tão importante, né? A gente sabe o quão difícil é para um franqueado que está iniciando uma operação, seja ela qual for, atingir um faturamento ideal ali, atingir o ponto de equilíbrio. E quando você entra com várias marcas, você dá uma força, né? Eu acho que existe uma grande diferença. As pessoas falam muito de multimarcas e tal, como a gente já vem falando há muitos anos, mas existe a questão do multimarcas dentro do mesmo segmento, né? Você tem uma cozinha japonesa, você ter várias outras de cozinha japonesa, que isso acaba não te dando um impulsionamento de faturamento muito relevante, e acaba sendo ali, eu tenho um incremento de faturamento de 10%, 15%, 20% no máximo, mesmo tendo 2, 3, 4, 5 cozinhas. E existe a diferença de você ser um multicozinha, multidisciplinar, de ter um segmento completamente diferente. Você ter, por exemplo, o sushi rão e o pizza do rão dentro da mesma operação, né? Isso te dá um poder de faturamento extremamente mais relevante, né? Então, quando você fala de diferencial competitivo, eu vejo muito nessa linha, que foi o que nós fizemos há muito tempo lá atrás, assim, de ter muito essas cozinhas secundárias dentro do mesmo segmento, porque é muito mais fácil. Mas isso, de uma maneira geral, a gente aprendeu que não dá um retorno representativo que o franqueado precisa. Então, quando você consegue ter esse multimarcas, né, multissegmentos, você tem uma resposta muito mais assertiva. Vou tangibilizar o que a gente está falando aqui. Recentemente a gente tinha uma operação que começou com sushi, tá? E estava faturando ali seus 100, 110 mil, que é um faturamento ok, tá? Para a gente é um faturamento baixo, a gente fatura em média 180 no sushi, mas é um faturamento para início de operação razoável. E já nasceu como hub, ele não foi um collab, ele foi nascido como hub. Só que por um motivo ou por outro demorou um pouco para que as outras marcas nascessem, a pizza e o Najá, a pizza e o árabe, né? Só um adendo, as nossas cozinhas são, de certa forma, separadas, para não ter cruzamento contaminado, contaminação cruzada. Então, isso é importante, a gente não faz a qualquer jeito. A nossa linha de produção é uma linha de produção absolutamente separada, segmentada. Isso é importante dizer. Então, essa unidade em questão, faturava seus 100, 110 mil. Quando plugou a pizza começou faturando também 50, 60k, até atingir o seu flat, e mais 20, 25 do Najá, ou seja, uma unidade que faturava 100, 110, passou a faturar 200, 210. Muito acima do seu break-even. Então, perceba o quão importante é esse movimento de hub que nós estamos trazendo, né? Então, uma unidade que estava ali break-evando, ou de certa forma até perdendo alguma coisa, passa a ser uma unidade ultra rentável, com seus 10, 15% de rentabilidade. Uma dúvida que sempre aparece na cabeça do franqueado, né, é sobre justamente
essa popularidade do hub, né? Que tem ali várias culinárias diferentes dentro do mesmo estabelecimento, né? Já foi dito aqui, né? Que são espaços diferentes, mas o cara fala, pô, eu não conheço, nem não sei operar uma culinária japonesa, não sei uma de pizza. Ah, talvez eu consiga aqui do hambúrguer, mas sempre gera essa dúvida, né? De como ele vai conseguir fazer, né, essa operação girar da melhor forma, fazer a pizza ali chegar, né, em 17 minutos, como é padrão do rão. Rafa, eu não frito um ovo, tem 200 restaurantes. Eu não frito um ovo. Então, na verdade, se você é um bom empresário, neste caso, você não precisa necessariamente ser um chefe. Você tem que lidar bem com pessoas, processos, sistema. É isso que a gente espera de um bom franqueado. Eu não espero que o cara saiba fazer uma pizza, mas eu espero que ele saiba lidar com um pizzaiolo. Espero que ele saiba fazer um DRE. Ou faça um DRE. Isso eu espero dele, que ele tenha um bom relacionamento com a marca, que ele tenha uma saúde financeira. Isso eu espero, necessito para que ele seja um bom franqueado. Então, essa questão de eu não sei cozinhar, eu não sei, isso não é uma necessidade, não te elimina de nada. Com certeza. Quais são os critérios para selecionar um franqueado? Então, primeiro, hoje 80% dos franqueados novos que entram no Grupo Rão entram sem experiência nenhuma em alimentação. Então, isso aí já quebra essa barreira em relação a ele ter ou não experiência com cozinha, né? Ele precisa entender o que ele quer como negócio, né? Como o que ele quer viver desse próximo negócio que ele vai ter. Mas em relação ao suporte, né, que a gente vai dar para ele, assim, o que ele precisa ter para querer fazer o negócio acontecer, primeiro é aprender bastante, né, aprender muito sobre esse modelo de negócio, né, e como o Guilherme falou, é gestão de pessoas, né, gestão de pessoas e processos, mas muito gestão de pessoas, né, quando você trabalha com cozinha, né, todo dia você tem, cada produto é um negócio novo que tem que ser feito do zero, praticamente, né? Então, tudo funcionando e tudo rodando vai fazer com que o produto final chegue para o cliente da maneira como deve ser chegado. Então, é importante, muito importante, saber lidar com gestão de pessoas. Independente se vai ter 1, 2, 3 segmentos diferentes dentro daquele espaço, a maneira como você vai gerir esse negócio é que vai te dizer no final do mês quanto você vai ter de resultado. Então, é sempre pensando na gestão do negócio. Pensando, entendendo, sabendo fazer controle de estoque, sabendo fazer um DRE, sabendo controlar CMV, né? Sabendo gerir pessoas, você vai conseguir ter o resultado. Existe uma matemática muito simples, né? Eu já estou aí no franchising há mais de 15 anos e eu posso afirmar, assim, quanto mais participativo o franqueado for na operação, mais dinheiro ele ganha. É simples assim. Não só na operação, mas, com certeza a operação, mas o quanto ele acreditar na marca que ele está, isso também é fundamental. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu afirmo que se o franqueado, ou o interessado, ou o lead, ele tiver uma saúde financeira, se ele trabalhar na unidade como se fosse o emprego dele, trabalhar daquele jeito full time mesmo, souber lidar com pessoas e seguir os preceitos da marca, eu afirmo que ele vai ter sucesso. Eu afirmo que ele vai ter sucesso. Você entregar o produto que nós determinamos para ele entregar, no tempo que tem que entregar, no preço que a gente entrega, com a marca que a gente tem, com a força da nossa marca e com a equipe por trás que nós temos, eu afirmo que ele vai ter resultado. Ponto final. Gui, você está dizendo então que o cara que não tem resultado, ele não fez uma dessas... Estou afirmando. Eu estou afirmando. O cara às vezes ele pode estar ali, mas não teve saúde financeira. O cara pode ter saúde financeira, mas não estava ali. O cara não entregava em 40 minutos, 30 minutos. O cara não entregava o produto, a qualidade que a gente exige. Dito isso, se ele fizer exatamente o que a gente pede para ele fazer, do jeitinho que ele tem que fazer, ele vai ter resultado. Porque eu não fiz isso uma vez. Eu fiz 1, 2, 3, 50, 65 vezes, 100 vezes. Eu já vi isso repetidas vezes. Então, não é novidade para mim quando uma unidade está indo bem e quando ela está indo mal. Eu sei o porquê está indo bem e eu sei o porquê está indo mal. Muito bacana. Eu já falei, sei lá, com mais de 300 CEOs de
dono de franqueadora, eu nunca vi tanta confiança, né? Até para você que tá vendo aí, se você tava procurando confiança, você com certeza encontrou essa confiança no Guilherme Lemos. E, assim, falando muito, a gente tá sempre olhando muito para São Paulo, né? Para o mercado de São Paulo. Como que vocês enxergam aí essa inserção do Hub, né, no estado de São Paulo? Eu acho que no Sudeste como um todo, né? O Rio não tem mais espaço para abrir nem nada do Rão, né? Graças a Deus. Mas, assim, São Paulo, Minas e Espírito Santo, como que vocês veem a inserção do Hub? Cara, assim, a gente já, com muitos bons olhos, né? A gente está para fechar uma agora BH, né? Recentemente, até oriundo da Feira de São Paulo aí, que a gente tocou no assunto. E a gente tem um exemplo muito legal, que é o Hub de Vitória, né? Apesar de ter 2 marcas só, né? Começou com uma, hoje já tem 2, mas é um fenômeno de venda, né? Tanto de sushi quanto de pizza. Então, acho que isso vem muito a dizer sobre o nosso negócio, né? Independente falando só de Sudeste, né? O sucesso que a gente tem no Norte, as boas operações que a gente tem no Nordeste também, né? O Guilherme, inclusive, chegou agora de Goiânia, né? Voltou lá, conheceu as nossas operações, fez reunião lá com os nossos franqueados de lá. Então, a gente tem um modelo de negócio comprovadamente de sucesso em outras regiões que não são o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade natal, né? Então, isso é um movimento muito importante. E quando a gente tem, né, esse movimento que vai além de unicamente você abrir uma única marca, né, com valores de investimento enxuto, você criar essa operação mais robusta, você vai com muito mais tranquilidade para outras regiões. Porque tem sempre aquela questão que as pessoas me questionam muito, mas o Grupo Rão não é conhecido aqui em tal local, né? E o que eu costumo sempre dizer é: quem chega primeiro bebe água limpa, né? Essa é a grande verdade, né? Imagina se o franqueado de Vitória falasse: mas vocês não são conhecidos aqui, eu não vou querer abrir o Sushi Rão. Hoje ele só com o Sushi Rão vende mais de 400 mil, né? Quando não é top 1 de venda, é top 2 de venda, tem 2 anos de operação, né? Então, uma excelente operação lá, e ele em momento nenhum pensou, né? Assim como nossos franqueados de Palmas, no Tocantins, quando foram abrir lá, imagina, mais distante ainda, né? Então, acreditar na marca, como o Guilherme falou aqui anteriormente, isso é fundamental. Abraça a marca. Primeiro, faça as reuniões que você precisa fazer, leia as coffees que você precisa ler, vai buscar referências no mercado, mas depois que você escolher essa franquia, abraça ela e vai até o final, porque a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Quais são os principais desafios da expansão do Hub nacional? Então, o que toda marca busca é um franqueado ativo, né, com grana. Basicamente, o melhor franqueado seria aquele que tem uma reserva de valor importante e que esteja disposto a trabalhar full time no seu restaurante, né? Não é o que sempre aparece. Muitas das vezes o cara tem muita disposição, mas não tem o dinheiro. Às vezes o cara tem o dinheiro, mas não tem ninguém para operar. Você casar essas duas necessidades numa região que a gente entende com um mapa de calor interessante para a gente é desafiador. Até porque a gente não tem interesse nenhum que uma unidade não dê certo. Então, muitas das vezes, quantas vezes o cara chegou com uma proposta numa região que a gente entende que não era ali a região e a gente não seguiu o lead. Então, casar essas necessidades, tanto do investidor como nossa, não é uma das tarefas mais fáceis hoje em dia, né? A gente também está enfrentando um momento de economia desafiador, né? Mas tem uns que optam em chorar e outros optam em vender lenço, né? Sempre vai ter gente ganhando dinheiro e gente perdendo dinheiro. O que eu posso afirmar você, ao entrar no Grupo Rão, você está numa marca estabelecida há 11 anos. Todas as teses possíveis, imagináveis, a gente já testou, e já acertou, e já corrigiu. Errar não é exatamente um problema, o que não pode você errar no mesmo problema. Então, por que a gente agora tem muita segurança no Hub, por exemplo? Porque a gente há 2 anos está testando isso. Enquanto outras marcas vão começar a testar agora, nós já testamos. Já erramos. Isso que o Gustavo falou, e tomara que não tenha passado desapercebido, ele disse o seguinte, falou, cara, não é você colocar multimarcas na sua operação física. O
ele está dizendo com isso? Cara, não adianta você botar um sushi 1, sushi 2, sushi 3, sushi 4. Isso não vai dar certo. O algoritmo do iFood, por exemplo, ele não permite que você venda mais por uma série de motivos. O que ele está falando é, quando você tem um rão que tem a capacidade de te entregar outras marcas primárias, não secundárias, a chance de você agregar faturamento no seu negócio é gigantescamente maior do que essas marcas estão cometendo esse erro. Porque esse erro, sabe quando a gente cometeu? Há 2 anos atrás, são 24 meses. São 24 meses na frente dos caras. Já testou isso, não dá certo. Então, tenha cuidado, você interessado em abrir uma franquia, não estou dizendo para abrir a minha, quer dizer, estou dizendo para abrir a minha assim, mas por favor, tenha cuidado nessas marcas que não testaram suas teses ainda. Isso é muito importante. Nós temos 11 anos de marca, das quais dos últimos 2 anos nós estamos fazendo collabs e hubs. Isso é teste, isso é difícil, isso não é fácil, é matemática, isso é DRE, isso é um sistema, isso são várias cabeças pensando, não só a minha, não só a dele. Toda segunda-feira a gente senta, a gente senta com os heads do Grupo Rão para testar, para discutir ideias. Isso tem um preço muito alto. Só que o preço muito alto nos dá um retorno muito alto também. Não à toa, a nossa taxa de mortalidade é uma das menores do mercado. E vai continuar sendo assim. Porque enquanto os outros estão copiando o que a gente fez, eles nunca vão conseguir copiar o que a gente vai fazer. E pro franqueado que vai desbravar aí uma nova região, onde ainda não tem um rão que seja, quiçá um hub, qual a estratégia de marketing que vocês adotam para apoiar esse cara ali, para ele começar a ter venda e conseguir resultados contundentes? Bom, a gente costuma ser muito assertivo, né? Porque a gente vai muito atrás de dados, informação, né? Então a gente tem alguns bons parceiros que nos ajudam quando a gente sabe para qual determinada região que o interessado queira entrar, a gente consegue desenhar um mapa de calor para o delivery, de entendimento de quais segmentos vendem mais naquela região dentro do ticket médio do Grupo Rão. Então a gente é muito, muito assertivo em relação a isso. E aí a gente consegue vislumbrar uma projeção muito próxima da realidade que esse cara vai ter, né? Então, análise de dados hoje é fundamental, né? O Guilherme fala muito disso, né? O Rão ele é muito tecnológico, né? Tanto que a gente tem um braço muito forte de tecnologia dentro do grupo, que a gente provavelmente vai falar mais para frente aqui do nosso sistema, do nosso aplicativo próprio, mas todo esse viés e essa ideia de tecnologia é fundamental para análise de dados. Essa análise de dados vai fazer a gente ser extremamente assertivo na região onde a gente estiver entrando. E isso dá muito mais tranquilidade para esse franqueado, né? Então, como a gente vem batendo muito nessa tecla aqui, todos os movimentos que a gente faz é justamente para gerar mais tranquilidade para que o franqueado foque só na operação dele e dê o melhor dele, né, de resultado ali dentro daquela operação. Mas os dados são fundamentais, as análises que a gente faz sobre cada região também são muito importantes. O nosso entendimento aqui do nosso lado de que a gente precisa ser flexível, dependendo da região onde a gente for atuar, tanto em precificação, quanto em fornecedores, até em cardápio em alguns casos, a gente precisa e a gente entende que o Brasil é gigantesco, né, e que a gente não tem um modelo único de negócio que vai dar certo em todas as regiões. A gente vai ter um modelo adaptado para cada região do Brasil que a gente expandir. A gente, duas coisas. A primeira, a gente nasceu no digital, então o digital ele é uma mira laser, né? Ele não é como o off que você coloca um outdoor e não sabe exatamente quantificar ali o resultado. Então o digital sempre trouxe isso para a gente de uma maneira muito positiva, né? E isso que o Gustavo estava dizendo sobre você ter peculiaridades em certas regiões. Eu estava agora em Chicago no mês passado e para a NRA, uma feira incrível nos Estados Unidos. E aí eu tive a oportunidade de rodar um pouco ali em Chicago. E eu sou viciado em café, né? Já pedi aqui uns 17 cafés aqui, né? E eu fui no Starbucks, né? E eu estava em Downtown Chicago, né? No centro da cidade de Chicago. E o Starbucks é mais ou menos do jeito que a gente conhece, tá?
Mas quando eu fui para a área mais nobre de Chicago, onde tem aquelas mansões, inclusive onde fica a mansão do Esqueceram de Mim, do Macaulay Culkin, aquele filme, né? Que ele fica... Fala do Gustavo criança. Ele fica sozinho em casa e tal. Eu fui nessa região, uma região muito rica de Chicago, e eu fui numa Starbucks. E aquela Starbucks é totalmente diferente de todas as Starbucks. Estou falando de uma marca que tem 40 mil unidades mundo afora. Uma marca super estabelecida no franchise. Até a Starbucks entende que em certas regiões ela precisa se adaptar à comunidade que ela está inserida, como nós aqui. A gente está em Palmas, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Goiânia, estamos no Recife, estamos abrindo BH, São Paulo. Num país continental como o Brasil, é muito pouco provável que você tenha mesmo brasileiro que fale ali no, sei lá, na Paraíba para o cara que está no Rio Grande do Sul. São diferentes. Apesar de brasileiros, somos diferentes. Somos um país continental, muito grande aqui. Então, a gente não se priva, eventualmente, de ter que mudar alguma coisa, adaptar para as regiões certas do Brasil. Isso é um diferencial do Grupo Rão. E o que eu acho legal até o Guilherme falar um pouquinho pela experiência dele já, não só essas adaptações nacionais que precisam ser feitas, regionais, as adaptações que a gente faz para fora do Brasil, né? Que às vezes muita gente não sabe, o Grupo Rão ele já está há 6 anos em Portugal, né? E aí o Guilherme está lá desde o início, acompanhando esse movimento, assim, como é que foi esse movimento de sair, que a gente foi para os Estados Unidos, voltou, depois foi para Portugal por questões de franqueado e tal, etc. Mas essa adaptação fora do Brasil, se já é difícil adaptar no Brasil, imagina fora do Brasil. Acho que o Guilherme pode falar um pouquinho. Eu acho que é legal, assim, isso é uma cultura Rão, sabe? A gente não se fixa em verdades absolutas, sabe? Nelson Rodrigues dizia que a prerrogativa de quem pensa é mudar de opinião. E eu acredito muito nisso, né? Eu não posso ir para Portugal a 10 mil quilômetros da minha base e querer fazer exatamente a mesma coisa. Não vai dar certo. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que pensar, eu tenho que ser ágil na mudança, né? Então, por exemplo, em Portugal, a gente tem um modelo mais físico, menos delivery e mais físico. Nossos restaurantes lá são restaurantes para receber o público. Isso faz todo sentido. Portugal é uma economia muito menor, né? Eles não têm exatamente a cultura do delivery como nós já temos aqui. Como os Estados Unidos já tem algum tempo, há bastante tempo, como a Inglaterra tem há bastante tempo. Então, é necessário que ao imigrar, nós também imigrássemos a nossa cabeça. Isso faz sentido, né? Então, eu acho que o recado bacana disso aqui, para alguém que às vezes o cara tá vendo sobre franquia e fala, pô, quer saber de Portugal? Não esquece o assunto Portugal. O que eu quero que você fique claro o nosso grupo é um grupo que ele não abdica de pensar. Nós somos uma empresa grande com velocidade de empresa pequena. Porque quando você tem uma empresa muito grande, como é o nosso caso, são centenas de funcionários, milhares de funcionários diretos ou indiretamente, multinacional e multiestado, é necessário até que você tenha uma empresa com procedimentos, processos, compliance. Isso é normal, vai acontecer desse jeito. Mas, comercialmente, não. Comercialmente, quanto menos níveis você tiver entre os seus funcionários, do CEO ao analista que seja, mais rapidamente essa empresa vai efetuar mudanças. E o mundo é velocidade. Vendas são velocidade. Vendas é velocidade. Eu tinha um diretor, quando eu fui vendedor de carro, ele falava isso, cara, venda é velocidade. O cara sentou na tua mesa, irmão, tem que vender rápido. Porque o cara, se voltar para casa, falar, vou falar com a minha mulher, perdeu a venda, irmão. Vai perder a venda. Então, venda rápido, venda com velocidade, venda verdade, óbvio, mas venda com velocidade e rápido. É o Grupo Rão. Então, muito rapidamente, às vezes nosso franqueado reclama um pouco, assim, mas essa promoção vocês fizeram de um dia para o outro. Meu amigo, foi de um dia para o outro que aconteceu. Que bom que a gente fez. Pensou que aconteceu isso. Foi de um dia para o outro que a Argentina, não sei lá, vai ter a final Argentina e Colômbia, tem que fazer uma promoção agora. Foi de um dia para o outro que o Fluminense foi campeão da Libertadores. Ninguém acreditou. Demorou só 100 anos. Mas assim, o que eu estou dizendo é que isso tem que ser visto de maneira positiva. Você imagina você sentar numa empresa, você é franqueado, tá? O cara te manda uma carta comercial, 12 cartas comerciais. Bom, o ano vai ser isso aqui, meu querido. Peraí, meu irmão. Você está me dizendo que em 12 meses, 365 dias no ano, 48 semanas, nada novo vai acontecer? Porra, irmão. Qual a chance dessa empresa vender bem, cara? Desculpa, assim, sendo bem honesto.
Eu quero que uma empresa me diga a carta comercial diária, meu irmão. O que vai acontecer amanhã. Tudo bem, estou sendo um pouco exagerado, porque tem compra de insumo, a coisa toda. Às vezes a gente arrepia mesmo com o franqueado. Mas o importante é, cara, não ficamos parados. Eu exijo isso deles. Outro dia, cara, só finalizar o raciocínio. Eu fiz uma mudança entre meus diretores, né? Troquei um para cá, um para lá e tal, pra dar aquela movimentada, né? Aquela coceirinha. E aí eu mudei na segunda, sei lá. Na terça, no dia seguinte, eu não me toquei. Eu falei assim, bom, e os resultados? O Cafranguia não tem 24 horas. Eu falei, porra, é mesmo. Vou dar mais 2 dias. Vou dar mais 2 horas. Pensa. Então, assim, esse nível de exigência ela é importante, porque isso faz com que o franqueado na ponta, que muitas vezes não sabe que a gente está parando lá naquela loucura, mas pensando no cara. Porque pensa, pessoal, a minha saúde é a saúde do franqueado, irmão. Eu não quero franqueado que não ganhe dinheiro. Ah, mas o seu ROI está garantido. Eu já ouvi isso antes. Né? Todo franqueador já ouviu isso. Meu amigo, esse é o pensamento mais nanico que alguém possa ter, cara. Você acha mesmo que o meu está garantido? Não, cara. Te garanto que eu penso no negócio 24 horas por dia. Guilherme, foi muito bom você mencionar os multifranqueados do Rão, né? E assim, o Rão ele é multi quase tudo, né? Multifranqueado, multimarcas, multi-estadual, multinacional e multi-prêmios, né? Vocês já ganharam aí mais de uma dezena de prêmios ao longo desses anos. Desde que a gente é elegível, a gente ganha todo ano. É o selo de excelência da BF, é a máxima instância que tem hoje no Brasil, não tem outra. Não só selo de excelência da BF, como selo de excelência internacional pela BF também, mais de 10 unidades fora do Brasil. Isso, cara, nada mais é do que a credibilidade, né? Isso taxa a sua credibilidade. Quando os seus próprios franqueados, porque não sei se você sabe como é que é a mecânica. A mecânica, basicamente, é o franqueado votando, fazendo um NPS, tá? Votando na sua marca. E anônimo. Então, se ele estiver insatisfeito, ele vai lá e crava na unidade. Então, isso para mim é de uma máxima satisfação. Né? Não é fácil. As condições para você atingir são bem difíceis. Né? Você tem que ter 80% de pessoas votantes e 85% de aprovação. Não é fácil, mas graças a Deus, todo ano a gente conquista esse selo de excelência da BF. No mundo do delivery, né, acaba que todo empresário ele é muito refém do iFood. Né? E o Grupo Rão, né, como o Gustavo bem falou, né, o Rão tem esse veio de tecnologia muito grande. Né, ao ponto que vocês já desenvolveram aí o Mundo Rão, que é o aplicativo próprio, né, de vendas do Grupo Rão. Explica um pouquinho sobre isso. Bom, o Mundo Rão ele é um sistema... O ecossistema tech do Rão não é um sistema tão antigo assim, tem um ano e pouquinho. Né? A gente está há 4 anos tentando e conseguimos agora, mas a gente já tem mais de 20% de share de vendas através do nosso aplicativo. Isso dá mais ou menos 50, 60 mil pedidos por mês, é um número muito interessante. Tem uma operação nossa que já chega a 45% de share de Mundo Rão. Exato. Eu recentemente tive uma reunião com um big player aqui, não vou dizer o nome, Stone, mas que ao entender o nosso negócio, sem mencionar o nome, Stone, ele ficou muito interessado no nosso negócio. Por quê? Porque, cara, não é comum que uma tech tão jovem assim tenha um resultado tão grandioso. Então, o que isso muda para o meu franqueado? Absolutamente tudo. Eu não uso muito a palavra refém para o iFood, até porque eu acho que o iFood é um parceiraço, eu não vejo essa relação. Eu acho que tem muitos players que se colocam como reféns do iFood. Ah, mas é caro. Bicho, busca o teu resultado. O bom serviço é caro. O bom serviço é caro mesmo. E o iFood é o melhor que tem. Né? A gente não é exclusivo no iFood, então eu não sou acionista do iFood. Ainda não, um dia eu ainda compro eles, né, se Deus quiser, mas não tenho nada de acionista do iFood, então não ganho nada com isso. Mas eu sou justo. É uma empresaça que ajuda o ecossistema, ele não atrapalha. Quem pensa diferente disso tem um pensamento de novo nanico. Ah, mas ele fala isso porque ele tem os melhores acordos. Meu amigo, eu nasci com uma unidade, eu nasci com 200 não, tá? Ah, mas ele fatura 210 mil por ano. Mas eu faturava ontem 5 milhões, 500 mil. Então não vem com esse argumento. Eu já fui nanico também. Então busque você um tamanho, uma relevância,
tá aqui o iFood, te deu os melhores acordos. Não é assim no mundo? Diferente disso eu não conheço, cara. Isso chama capitalismo, o famoso, né? Então, se você está pensando diferente disso aqui, amigo, desculpa, você está errado. E como os acordos que vocês têm aí com fornecedores impactam aí nos franqueados? Muito importante, assim, a gente fala muito, né? A gente acompanha, até falando aqui do iFood, a gente vê muito player no mercado menor, né? Que copia muito o Grupo Rão, né? Copia o cardápio, copia os preços, o nome. Tem gente que bota o nome Rão dentro do aplicativo do iFood para quando o cara botar Rão, buscar o dele. Sabia disso? Exatamente. Loucura. Só que o que acontece com esse cara? Né? Ele pega o nosso cardápio, pega o nosso preço, né? Não tem a mesma qualidade. E por que esse cara morre em pouco tempo de vida? Né? Porque ele não tem os acordos comerciais que a gente tem. Ele não tem esse acordo com o iFood, ele não tem o acordo com os fornecedores. Então, na última linha dele lá, a lucratividade dele é muito menor. Quando ele tem, né? Se é que ele tem, né? Às vezes ele vai muito nesse caminho de querer imitar o maior, mas o maior tem uns acordos comerciais que ele não consegue ter ainda. Por volume. Exatamente. Né? Por volume mesmo. Assim, do mesmo jeito como nós comprando com um determinado fornecedor, a gente não vai ter o mesmo que um supermercado tem, que tem um volume muito maior e vai ter uma negociação muito maior. Então, essas escalas que são importantes, a gente consegue ter acordos comerciais bem relevantes, bem importantes, e como a gente citou anteriormente, a gente faz acordos também regionais quando há necessidade, dependendo da região onde a gente for atuar, justamente para melhorar essa margem de lucratividade para o franqueado. É muito comum que você tenha players aí no mercado que não fazem conta. É comum isso. E eu não estou tentando ser um prepotente maluco aqui, dizendo que isso é incomum. Não, é comum. E o Brasil ele é uma fábrica de matar empreendedores, né? E aí, na ânsia de velocidade, de conseguir sobreviver, o cara não faz o papel básico ali, que é fazer conta. Tem muito franqueador mesmo, estou dizendo franqueador, que ele não sabe ler um DRE, não sabe fazer conta. Ele não sabe desenvolver um markup, não sabe. E isso é perigoso, porque quanto menos informação, menos dado que o Gustavo já trouxe aqui, ele tiver, maior é a chance dele errar na conta. E entenda, as margens de alimentação são margens apertadas. Isso é algo consagrado, tá? Isso aqui não é tech, não é agro, é food. Food é margem apertada. Se você não respeitar a tua ficha técnica na íntegra, a chance de você ter um resultado de 10% para zero é um sashimi um pouquinho mais gordinho. Se tu tem um sashimi que a gente bota e fala, meu irmão, tem que fazer 12 gramas, tá? Se tu fizer 16, e vou te falar, Rafa, são 2 centímetros pro lado. 2. Se o cara fizer errado, ele entregou todo o resultado dele. Então, você imagina, nesse nível de exigência de tecnologia, não digo de ciência, para que você faça um cardápio, uma ficha técnica e um markup, se o cara não fizer um DRE, que é algo mais básico do que isso, assim, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra. E no meio disso tem as linhas, né? CMO, CMV, CTO e por aí vai. Se o cara não dominar essa técnica, cara, ele está entregando a morte para o seu investidor. Simples desse jeito. Cara, comprei, né, um hub do Rão. Parabéns. Bem-vindo. Quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer? Como é que funciona? Existe uma diferença muito grande do curioso para o franqueado. Né? Quando é que vira essa chave? Quando ele paga a taxa de franquia. Quando ele pagou a taxa de franquia, ele automaticamente, ele não sabe às vezes nem direito qual marca ele quer abrir e qual região ele é. Mas ele automaticamente se tornou um franqueado do Grupo Rão. Ele ganhou o direito de uso da marca naquele exato momento em que ele pagou e que ele vai assinar o contrato. Então, a partir desse momento, você começa a ter todo o suporte da franqueadora em prol da abertura do seu negócio. Então, você começa... a gente cria ali grupos, né, para conseguir falar com esse franqueado de forma mais assertiva, com as principais cabeças da empresa, seja da área de implantação, operacional, jurídica, contábil, marketing, etc. E a partir daquele primeiro momento, antes dele nem ter o ponto comercial, a gente já começa a trabalhar junto com esse franqueado. Então, esse é um momento de virada de chave muito importante. Às vezes o franqueado, o candidato, ele está muito naquela coisa de estar inseguro, o que é muito normal.
né? Ele está muito inseguro, ele quer ter muito a certeza de exatamente qual a região que ele tem que abrir, qual a marca e tal. Mas quando ele, às vezes, dá um passo mais à frente nesse sentido, né? Ele deixa de ser um curioso e passa a ser um franqueado, as coisas começam a evoluir de forma muito mais rápida, né? Para que o negócio dele consiga existir. Então, eu acho que esse suporte inicial que a gente dá, né, que não é só da equipe de implantação, é operacional, é jurídico, é marketing, faz com que o cara tenha mais segurança, né, faz com que ele tenha muito mais agilidade e muito mais assertividade até o momento da inauguração do negócio dele. E como é que é o treinamento? Tanto do franqueado quanto do time dele lá, né, que vai cuidar da... Então, a gente tem um treinamento hoje, um treinamento teórico, né, feito pela nossa equipe, né, é dividido em módulos ali que a gente faz online com o treinador, então ele fala tudo, gestão de DRE, gestão societária, gestão de estoque, a pessoa já vai aprendendo ali no momento enquanto o negócio está no momento de implantação e obra do seu negócio. A partir do momento que a loja está pronta, a equipe de treinamento vai até aquela operação para dar o treinamento. O treinamento dura aproximadamente 10 dias, junto com o franqueado e os seus colaboradores. Alguns dias pré-inauguração, depois que inaugura, a equipe ainda fica lá alguns dias dando suporte para o franqueado. Minha parte aqui vai ser mais filosófica, a parte mais técnica com o rapaz aqui. Cara, coragem, bicho. Porque se você não tiver coragem em tomar o primeiro passo, você não vai ter diferença na sua vida, né? Se eu não tivesse tido coragem há 11 anos atrás, eu talvez estivesse em banco até hoje. Então, o que eu posso dizer para você, cara, tenha coragem. Sem coragem você não chupa um picolé. Então, mova-se, sabe? Busque alguém que você confie, uma marca que tenha algum tempo de estrada, né? Sinta confiança nos profissionais, olhe no olho, às vezes é o dinheiro da tua vida, não deixe na mão de qualquer um, né? Se sinta parte de algo, faça reuniões, quantas reuniões forem necessárias, e entre na que você acredita fielmente. Converse com o CEO, converse com o head de expansão, converse com outro sócio, converse com o que você tiver que conversar. Mais uma vez, a gente não acerta sempre? Não acerta sempre, mas o que eu posso garantir para você nós somos a marca mais verdadeira possível, né? A que mais entrega a verdade possível. A gente acredita nas nossas teses. Isso é fundamental. Porque eu sou franqueado de mim mesmo. Então, se o negócio não fosse bom, eu não era franqueado de mim mesmo. Desconfie de marcas do qual o dono não tem skin in the game, sabe? Não bota a pele a risco. Você tem que botar a pele a risco, irmão. Diferente disso, desconfie. Tivemos aqui hoje uma aula de franchise, né? Pô, Gustavo com 15 anos de experiência, Gui já 11 anos. E para você que está assistindo, eu acho que ficou muito mais fácil tanto escolher uma franqueadora, seja qual for, né? Mas também acabar se pendendo aqui para o Grupo Rão, né? Por conta de tantas facilidades que eles têm. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigado, é sempre um prazer. Gustavo. Valeu, prazer, Rafa. irmão. Obrigado aí. Cara. Querido. Fantástico, muito bom. Espero que essa parceria que já tem aí alguns anos se perdure por muito mais anos, né? E você já sabe, a Agência Com é franchise na veia.